Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 33 do podcast Falando de História. Eu sou o Roger Lides Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Olá! O episódio de hoje é dedicado ao infante Dom Henrique, o famoso filho do rei Dom João I, aliás, famoso pelo seu cognome de O Navegador, que é simultaneamente uma das figuras mais conhecidas e mais mitificadas da história portuguesa. E por isso, hoje vamos falar sobre alguns desses mitos, não é assim, Paulo? É isso mesmo, vamos falar não só sobre o infante histórico propriamente dito, aquele que viveu nos séculos XIV e XV, mas também sobre as várias lendas e deturpações que a sua imagem foi sofrendo ao longo dos séculos, ou seja, sobre a construção da sua memória. Vamos começar então pelo mais básico. Onde e quando é que nasceu o infante Dom Henrique? O infante Dom Henrique nasceu na cidade do Porto, a 4 de março de 1394, uma quarta-feira de cinzas. No momento em que nasceu era o quinto filho do rei Dom João I, Dona Filipa do Encastre, mas desses primeiros 5 apenas 3, Duarte, Pedro e Clara Henrique, chegariam à idade adulta. A propósito de vinda ao mundo do infante, deparamos logo com uma primeira questão algo lendária, digamos assim. O local concreto do seu nascimento. De acordo com a tradição local, terá nascido naquela que é hoje conhecida como Casa do Infante, um edifício que nos finais do século XIV era a alfândega da coroa da cidade do Porto e que atualmente alberga o Arquivo Histórico Municipal. Tendo em conta que Dom João I não possuía casas próprias no Porto para se instalar, isto porque, claro, o Porto era uma cidade onde quem mandava a sério era o Bispo e o Conselho, é possível efetivamente que tenha permanecido naquele edifício e que Dona Filipa do Encastre tenha dado à luz. É, portanto, uma hipótese plausível, mas impossível de confirmar, pois nenhum documento escrito a valida. Em todo o caso, foi no Porto que o infante passou os primeiros meses de vida e foi aí que, em outubro desse mesmo ano, de 1394, foi batizado. Curiosamente, no seu testamento, escrito em 1460, Dom Henrique lembrava que, pouco depois de ter nascido, fora encomendado a São Luís de França. Ou seja, pedia-se àquele santo que protegesse e guiasse o pequeno infante. Sabemos que a encomenda de recém-nascidos a santos, cujo poder sobrenatural os deveria proteger numa fase tão delicada como a infância, era uma prática muito comum. Mas a escolha de São Luís é menos habitual, e há que ter em conta que este santo era nem mais nem menos que o rei Luís IX de França, de quem aqui já falámos brevemente no nosso episódio 27, dedicado à Guerra Civil Portuguesa de 1245-1248. Este rei, aliás, foi canonizado precisamente por ter falecido em cruzada na Tunísia, em 1270, o que não deixa de ser, em si, curioso, já que ao longo da vida Dom Henrique viria a demonstrar um interesse pela Guerra Santa muito semelhante ao do seu protetor e que, aliás, poderia ter acabado da mesma forma com a morte em campanha no Norte de África. Sim, é realmente uma escolha, uma atribuição muito interessante deste protetor. Mas de resto, então, como é que foram passados os primeiros anos de vida de Dom Henrique? Bom, este período da sua vida permanece relativamente obscuro, porque pura e simplesmente há pouca documentação que se lhe refira. Aqui existe, permite-nos perceber que o pequeno Henrique passou os primeiros anos de vida com os irmãos mais velhos, neste caso Duarte, futuro rei, e Pedro, futuro duque de Coimbra, e também percebemos exatamente que foi nesta altura que começou a receber também os primeiros servidores, primeiro partilhados com o irmão e alguns também a solo. Neste caso, sabemos que Dona Messia Lourenço, esposa do cavaleiro Vasco Gonçalves de Almeida, foi sua ama, cuidou dele nos primeiros anos e amamentou-o, e posteriormente esta dama viria a ser recompensada pelos seus serviços quando Dom Henrique alcançasse a idade adulta, já que depois, mais tarde, enquanto governador da Ordem de Cristo, permitiu que ela e o seu marido fossem efetivamente tumulados numa capela do Convento de Cristo. Portanto, um exemplo claro de como Dom Henrique era bastante generoso, não é? Tinha uma faceta generosa que de resto foi demonstrando ao longo da vida e que, digamos, desde já acabou por valer-lhe a acumulação de uma grande quantidade de dívidas. Mas já lá iremos. Bom, então, e no que diz respeito à educação do infante, propriamente dita, o que é que aprendeu? Porque às vezes tem-se esta ideia de que era um gênio da matemática, da geografia, da cartografia e por aí fora. Sim, de facto ainda se tem muito esta ideia do infante como um sábio, um gênio multifacetado, para ir em matemática, cartografia, astronomia, náutica e tudo o resto. Mas o facto é que nada disto é verdade. São tudo invenções tardias, criadas após a sua morte. Nenhum, e repito aqui, nenhum documento produzido em vida de Dom Henrique, ou sequer nos primeiros 40 anos após a sua morte, refere qualquer competência que hoje consideraríamos científica ou técnica. Ou seja, nada de conhecimentos matemáticos ou náuticos avançados, ou outro elemento qualquer do género. Então isso tudo advém já no século XVI? Começa no século XVI e depois vai sendo acrescentado ao longo dos séculos seguintes. O retrato da personalidade do infante que dispomos, e que foi composto pelo cronista Gomes Eanes de Zorara, exalta outras competências, de resto mais apropriadas ao tempo em que viveu, como a devoção religiosa, a magnanimidade na hora de recompensar os servidores ou a coragem perante as adversidades.
Este retrato é em si idealizado, claro, já que foi composto ainda em vida do infante e praticamente sob a sua direção. Por isso os defeitos de Dom Henrique ou outras atitudes mais censuráveis foram ignoradas ou pelo menos suavizadas. Mas tudo isto para dizer que a documentação essencial para conhecermos o infante foi produzida em sua vida, pelo próprio por aqueles que o conheciam ou, quando muito, pouco tempo após a sua morte. Sim, claro. E por isso, quando chegamos ao século XVI, temos cronistas como João de Barros e Damião de Góis a conferir a Dom Henrique competências e desejos que nunca teve, e que eram, de resto, mais apropriados a autores renascentistas do que a príncipes medievais. É importante ter em conta que, quando estes autores escrevem, o Império Português é uma realidade evidente e próspera, estendendo-se do Brasil ao Sudeste Asiático, e portanto tem uma grande dificuldade em imaginar um período anterior em que nada disto existia. E por isso mesmo vou começar a ver o infante Dom Henrique dedicado ao estudo das letras e da cosmografia, que soubera combinar a sabedoria dos autores clássicos aos conhecimentos práticos dos seus navegadores, para, claro, desenhar um plano que permitisse alcançar a Índia por via marítima e, desse modo, fundar o Império, tornando-se, pois claro, o seu pai. Sim, e é destas características gerais da memória, ou melhor, como esta memória histórica funciona, em que muitas vezes se projeta para o passado aquilo que se sabe que aconteceu. E temos precisamente o famoso projeto a que se chamou o Plano das Índias, não é? Exatamente, embora esse nome seja só do século XIX, a ideia é anterior. Resumidamente, a ideia era de que a chegada à Índia estava quase predestinada desde o tempo do infante, o que obviamente não é verdade. Atualmente sabemos que não existiu nenhum plano do género, e como não temos provas, é impossível garantir sequer que Dom Henrique alguma vez tenha pensado chegar à Índia. Queria, e sim, alcançar o mítico reino do Preste João da Etiópia, que esperava pudesse vir a ser um aliado na guerra contra o Islão e Marrocos. Claro que hoje sabemos que a Etiópia está na costa oriental africana, mas a geografia medieval era diferente e por isso pensava-se que aquele reino podia estar a algures entre a costa atlântica de África e a própria Índia. E a própria questão sobre o seu papel na fundação do Império é discutível. Sem dúvida, até porque é uma questão muito complexa. A principal pergunta é quando é que começa exatamente o Império Português? Se for com a conquista de Ceuta em 1415, então o fundador é Dom João I. Se for com a chegada à Índia, então é Dom Manuel I. Mas o que é certo é que o papel de Dom Henrique como promotor das viagens ao longo da costa africana acabou por ser muito enaltecido ao longo dos séculos. A razão acaba por ser bastante simples. A conquista de Marrocos fracassou no século XVI, enquanto a presença portuguesa na Ásia, que só foi possível depois de décadas de navegações atlânticas, foi muito duradoura, só terminou efetivamente em 1999 com a entrega de Macau à China. Por isso a generalidade dos autores acabou por celebrar as navegações ao longo da costa ocidental africana como um momento fundacional do Império e, portanto, Dom Henrique como fundador. E não digo celebrar por acaso, já que em vários momentos houve celebrações públicas, como em 1894 e 1960, por ocasião, respectivamente, dos 500 anos do nascimento e da morte de Dom Henrique. Sim, aliás, tema que já abordámos no nosso episódio 9 sobre a construção da memória do Império. Exatamente, porque era disso mesmo que se tratava, de legitimação do Império Colonial em África, usando-se para isso a figura muito mitificada do infante Dom Henrique. Ora, em 1894, na sequência da Conferência de Berlim, o governo português tentava legitimar a sua posição por intermédio de argumentos de que os portugueses tinham chegado à África muito antes dos restantes europeus. Isto, claro, ainda em tempos do infante. Já em 1960, estava em causa a defesa da legitimidade do Império Colonial cada vez mais anacrónico, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que nos anos seguintes se veria, aliás, abraços com a luta armada de movimentos independentistas. Por isso não é de admirar que diversos autores do Estado Novo tenham chegado a comparar as figuras do infante Dom Henrique e de Salazar, entendendo, claro, o primeiro como fundador do Império e o segundo como seu refundador. A comparação era, obviamente, propaganda completamente desligada da realidade histórica. E o infante Dom Henrique nada teria que ver com o ditador português, ou já agora com qualquer outra figura que não tenha sido sua contemporânea. Sim, claro, mas daí se vê a ligação e o interesse em aproveitar esta imagem e esta figura do infante do ponto de vista político. Sim, e por isso é que muitos mitos, muitas destas ideias continuam ainda hoje. Aliás, foram ganhando vida própria ao longo dos séculos, desligando-se progressivamente daquilo que nos diziam os documentos escritos em vida de Dom Henrique. Assim, a par do já referido Plano das Índias, foi crescendo também o mito de um infante sábio e praticamente genial, com cada autor, conforme os seus propósitos e a sua época, a acrescentar uma nova camada à lenda. Em última análise, isto quer dizer que, já depois de morto, Dom Henrique foi aprender matemática, cosmografia, cartografia e assim por diante. Sim, claro. Os autores do século XIX, aliás, foram peritos nisto, porque escolheram ver no infante um autêntico precursor dos então modernos desenvolvimentos científicos e técnicos, o que evidentemente não é de todo factual. Chegaram a atribuir-lhe a invenção de cartas planas quadradas, algo que nunca sequer existiu, como aliás demonstrou o historiador e matemático Luís de Albuquerque há mais de 30 anos. Por outro lado, assumiu-se desde muito cedo que, se havia plano da Índia,
e friso, não houve, então este só podia ter sido pensado por um sábio que tivesse feito muitas leituras. Já se está a ver para onde isto vai, não é? Pois claro, os autores quinhentistas foram os primeiros a atribuir a Dom Henrique a leitura de uma série de autores clássicos que provavelmente nunca conheceu, mas em finais do século XIX, o famoso Oliveira Martins foi mais longe, como aliás era seu hábito, e acabou por garantir que o infante tinha lido uma grande quantidade de livros, incluindo alguns que, bom, nem sequer tinham sido escritos antes da sua morte em 1460. E assim se vê a facilidade com que se constroem grandes ideias e teorias sem a mínima fundamentação científica. Isto tudo para passar a ideia que o infante era um homem à frente do seu tempo, mas tão à frente que até sabia coisas que ainda nem se sabiam naquela altura. Mas então, voltando um pouco ao infante real, ao infante histórico, que educação é que o infante teve? O que é que nós sabemos que ele aprendeu? Ou o que é que supomos que ele poderá ter aprendido, não é? Essa até é uma questão de resposta fácil, não é preciso inventar muito. Simplesmente Dom Henrique, tal como os irmãos, aprendeu sobretudo a ser príncipe, isto é, a exercer plenamente a sua condição, quer enquanto filho da realeza, quer enquanto senhor feudal. Aprendeu não só a governar em tempos de paz, ou seja, administrando terras, bens, rendas, gerindo servidores e exercendo justiça, mas também a liderar em tempos de guerra, isto é, comandando soldados, cavalgando e brandindo armas. Além disso, e como seria de esperar para alguém do seu estatuto, recebeu uma formação moral cristã e de resto viria a demonstrar ser bastante religioso ao longo da vida. Aprendeu, claro, também a ler e escrever em português, bem como algum latim, mas não chegou ao ponto de escrever livros como fizeram os irmãos Duarte e Pedro, por exemplo. E ao contrário do que já se escreveu, não era de todo muito dado a leituras. Apenas conhecia bem os Evangelhos, que citava com alguma frequência nas suas cartas, e ainda algumas crónicas do reino português, o que em si já não era de todo pouco para um membro da alta nobreza. Além disso, e como na vida de qualquer jovem nobre não podia faltar diversão, aprendeu também a caçar, a dançar e a cantar, atividades, aliás, às quais dedicou sempre algum tempo, pelo menos até perto dos 40 anos. Ou seja, teve uma educação perfeitamente normal para o seu tempo. Para o seu tempo e para a sua condição enquanto filho da realeza, sim. O infante foi educado como um senhor medieval, plenamente consciente da sua condição privilegiada, dos seus direitos, que aliás sempre procurou exercer ao longo da sua vida. Portanto, não era de todo um matemático ou um cartógrafo, nem era expectável que alguém do seu estatuto social e da sua época fosse, o que não retira qualquer interesse à sua figura. Sim, claro. Aliás, muitas vezes retirar estas camadas que foram acrescentadas ao longo dos séculos não tira propriamente interesse, nem sequer valor a estas personalidades históricas. Aliás, bem pelo contrário, até lhes dá muito mais interesse. Mas com isto tudo, ainda é muito comum se ouvir falar de um dos maiores mitos, que é a existência da famosa Escola de Sagres, que nunca existiu. Sim, e nunca é demais repetir que esta escola de Sagres não existiu mesmo de forma alguma. É um mito muito famoso, mas até comparativamente recente, pois só foi criado no século XVII. Surgiu concretamente em 1625, quando um autor inglês, Samuel Purkes, publicou um livro onde falava, entre outras coisas, sobre esta mítica instituição de ensino supostamente fundada no Algarve pelo infante Dom Henrique. Ora, este autor baseou-se na crónica de João de Barros, que claramente leu mal, já que ali não há qualquer referência a uma escola. Há sim uma referência à Vila do Infante, isto é, um complexo habitacional que o infante criou na região de Sagres. Assim temos que 165 anos depois da sua morte, aqui estava Dom Henrique a fundar uma escola, à qual aliás acabou por se acrescentar mais tarde também um observatório astronómico. Mas esta ideia ganhou importância em Portugal apenas no século XIX, e foi nessa altura que foi colocado no promontório de Sagres uma placa que indica que ali foi fundada a referida escola. Ora, a placa existe, a escola não tanto, mas o mito persiste até aos dias de hoje. E aqui é preciso notar que, mesmo que uma instituição do género tivesse existido, não teria tido qualquer utilidade prática. O conhecimento universitário era sobretudo teológico e jurídico, e os autores da Antiguidade Clássica, as grandes autoridades da época, desconheciam completamente a geografia da costa ocidental africana, pelo que também não teriam sido úteis aos mariantes. O conhecimento destes homens era adquirido na prática, a bordo das caravelas, e neste caso, mesmo que quisesse, Dom Henrique não teria nada para ensinar, já que, das poucas vezes que navegou, fê-lo sempre como passageiro e não como marinheiro. Aliás, a ideia de um infante rodeado de sábios e dedicado ao ensino também é completamente fabricada. O interesse de Dom Henrique pela universidade, o estudo geral que então se encontrava em Lisboa e não em Coimbra, era de natureza religiosa. Entregou casas a esta instituição com o desejo expresso de que ali fosse ensinada teologia, o que evidentemente nada tinha de útil às navegações. Por outro lado, o infante também não se rodeou de sábios como por vezes se escreve. É possível que um só cartógrafo, Jaime de Maiorca, tenha vindo para Portugal ainda em vida de Dom Henrique. Mas é um indivíduo sobre quem muito pouco se sabe, o que evidentemente não faz dele um sábio. E por muito que custasse a crer aos autores quinhentistas, e mesmo a muitos autores modernos, as navegações promovidas pelo infante foram feitas com um método de tentativa e erro, e não seguindo um plano previamente estabelecido por um conjunto de sábios. Exatamente, as viagens da época, mesmo depois da morte do infante, são feitas de acordo com este método de tentativa e erro. São mares desconhecidos, ninguém sabia sequer se era possível contornar a África, quanto mais chegar à Índia por mar. Sim, e a propósito, deparamos com outro problema frequente, que é o da subestimação da importância destas viagens de descobrimento ainda em vida de Dom Henrique.
As navegações no Atlântico foram apenas um dos vários projetos henriquinos e nem sequer foram o mais importante ou o mais duradouro. Se pensarmos bem no assunto, a integração da Madeira e dos Açores no território português, que começou por iniciativa do Infante, ainda que sempre com o apoio da coroa, foi o seu projeto mais duradouro. Tentou o mesmo com as Canárias, mas aí já não foi bem sucedido. E de resto, ninguém podia prever que as navegações de exploração ao longo da costa africana, que até à morte do Infante em 1460 apenas alcançaram a Serra Leoa, iriam acabar por conduzir à Ásia e à formação do Império Pluricontinental. Durante muito tempo estas viagens nem sequer foram rentáveis, mas continuavam a ser promovidas por vários motivos, dentre os quais a curiosidade geográfica e também a busca de aliados para combater o Islão em Marrocos, como o já referido Preste João. Sabemos hoje que as tentativas de conquista territorial no Norte de África redundaram em fracasso no século seguinte, desde logo na Batalha de Alcácer Quibir, mas para Dom Henrique este foi muito provavelmente o seu projeto mais querido, aquele pelo qual lutou durante boa parte da vida, desde o momento em que participou na conquista de Ceuta em 1415, quando tinha 21 anos, até à conquista de Alcácer Seguer em 1458, apenas 2 anos antes de falecer. Foi em Marrocos que combateu em 4 ocasiões diferentes, nem sempre com sucesso, é certo, como se viu no fracassado assalto a Tanger em 1437. Mas até ao final dos seus dias fez planos atrás de planos que permitissem dedicar-se exclusivamente à guerra contra o Islão, fosse por via da pirataria ou por intermédio de ataques a povoações costeiras marroquinas. Afinal de contas, no seu entendimento, esta guerra era um serviço prestado simultaneamente ao rei e a Deus. Pois, lá está, era uma guerra que atraía ao Infante, sobretudo por ser uma guerra religiosa. Exatamente, era um conflito que se interligava perfeitamente com a sua vivência religiosa, isto é, a forma como sentia e vivia a religião cristã. Para Dom Henrique, como aliás para muitos outros contemporâneos seus, não havia qualquer problema em derramar sangue se fosse feito em nome de Deus. Sabemos que não era uma visão completamente aceite, havia quem a criticasse, mesmo dentro da família real, mas foi algo que guiou boa parte das ações do Infante. E até certo ponto parece ter querido imitar o exemplo do quando estava Dom Nuno Álvares Pereira, companheiro do pai na guerra contra Castela, e que, fruto da sua devoção, se mantivera casto após a morte da mulher e, anos mais tarde, ingressou no convento do Carmo em Lisboa, instituição que, aliás, fundou. Dom Henrique não foi tão longe. Não chegou a professar votos religiosos, nem alguma vez demonstrou vontade em fazê-lo. Podia tê-lo feito, mas não fez. Mas ao longo da vida terá mesmo procurado manter-se casto, se não mesmo virgem, conforme defendem algumas fontes, como prova da sua devoção. Acabou também por não casar, o que poderia ter feito se quisesse, enquanto rico e poderoso senhor feudal, mas nunca se preocupou sequer em ter descendência direta. Simplesmente adotou um sobrinho, Dom Fernando, para herdar os seus títulos e terras. Esta era, afinal de contas, uma forma de vivenciar a religião e demonstrar profunda devoção. Não tem nada a ver com a sua sexualidade, como por vezes é apontado sem qualquer evidência, mas sim com uma profunda devoção religiosa. E aliás, outra forma de demonstrar essa mesma devoção foi fundando várias igrejas em Portugal, nos arquipélagos atlânticos e mesmo em Marrocos, em Ceuta e Alcácer Seguer. Mas também é preciso notar que esta devoção, quase diríamos hoje em dia fanática, não é? Estava enquadrada, lá está, no seu tempo e na sua própria geografia. Daí que o seu envolvimento no início do tráfico de escravos não fosse contra estas suas ideias religiosas. Claro que não, e esse é também um facto que não pode ser esquecido. O Infante esteve completamente envolvido no tráfico de pessoas escravizadas, oriundas quer de Marrocos, quer das Canárias ou depois, mais tarde, da costa ocidental africana. De acordo com o cronista Gomesiano Zorara, entre 1441 e 1448, só da costa saariana e da Guiné foram enviados a Portugal 927 cativos, um número de facto impressionante, e é este mesmo Zorara que, relembro, era um profundo admirador de Dom Henrique, que procura branquear esse tráfico, garantindo que o principal objetivo do Infante era salvar as almas dos escravizados por intermédio do batismo. Quer dizer, o que este esforço do cronista em justificar a ação de Dom Henrique acaba por demonstrar é que, mesmo à época, a escravatura não era um assunto consensual e poderia mesmo manchar a imagem de cristão devoto que o Infante tanto prezava. Daí a criação desta desculpa um bocado esfarrapada para tentar cobrir a participação no negócio muito lucrativo. E de resto, Dom Henrique claramente tinha olho para o negócio. Era um verdadeiro senhor feudal. Sim, tinha olho para o negócio e não só, já que ao longo da vida acumulou uma imensa quantidade de património, de bens e de rendas. A sua casa senhorial começou por ser formada em 1408, ao mesmo tempo que as dos irmãos mais velhos, Dom Duarte e Dom Pedro, por iniciativa de Dom João I, claro. Ou seja, aos 14 anos Dom Henrique recebeu o primeiro património e os primeiros servidores, passando então a desfrutar de alguma autonomia, e a partir de então não mais parou de acumular benesses. Em 1415, para recompensar a sua participação na conquista de Ceuta, o pai concedeu-lhe o Ducado de Viseu e, alguns anos mais tarde, também o Senhorio da Covilhã. Ao longo dos anos seguintes foi acumulando terras um pouco por todo o reino, mas com particular incidência na região da Beira, além, claro, também do arquipélago da Madeira e algumas ilhas dos Açores. Em 1420 tornou-se governador da Ordem de Cristo, e não mestre, como por vezes se escreve, porque nunca tomou votos religiosos, embora, claro, pudesse tê-lo feito se assim quisesse. Ao contrário também do que por vezes se diz, esta ordem também não utilizou o Infante
infante para levar por diante os seus planos místicos. Muito pelo contrário, os bens e rendimentos da ordem foram utilizados por Dom Infante para concretizar os seus projetos pessoais, fosse no Atlântico ou em Marrocos. E a ordem era para o Infante isso mesmo, uma fonte de rendimento e não uma fonte de qualquer conhecimento oculto, esotérico ou qualquer outra coisa, como se continua a ler em estudos sem qualquer base documental. Claro, claro. A juntar este vastíssimo património, que de tão longo não vou enumerar, Dom Henrique acrescentou ainda a participação nos mais variados negócios, desde o monopólio do direito exclusivo de produção de sabão, ao monopólio da pesca do atum algarvio, passando, como disse, pelo tráfico de pessoas escravizadas, pela pirataria ou ainda pela criação de gado. A junção de todos estes elementos, e ainda muitos outros que não referi, acaba por significar que Dom Henrique era senhor de uma das maiores e também mais poderosas e mais ricas casas senhoriais do reino português. Mas sabemos que mesmo com todas estas fontes de rendimento, tão diversas, como acabaste de nomear, o Infante tinha ainda muitas dívidas. Sim, efetivamente, quando faleceu, deixou por pagar uma grande quantidade de dívidas, sobretudo relacionadas com o abastecimento e defesa de Ceuta, pelo qual tinha sido responsável durante bastante tempo. O facto é que o Infante era mesmo muito generoso, quer na hora de recompensar servidores com cargos ou dinheiro, quer na hora de pedir empréstimos avultados. E a sua casa senhorial era mesmo muito grande e incluía muita gente. Conhecemos pelo menos 886 dos seus servidores, entre os quais fidalgos, cavaleiros, escudeiros, sapateiros, alfaiates, ferreiros, entre muitos, muitos outros. E estes são apenas aqueles que, por uma razão ou outra, surgem na documentação. Os anónimos, os camponeses, os trabalhadores de vários géneros, seriam muitos milhares, e todos eles se encontravam ao seu serviço, o que, naturalmente, tinha também custos associados, tal como tinham custos também todos os vários projetos que o Infante ia mantendo. Mas olhando então para este conjunto, não é? Fica a pergunta como é que Dom Henrique conseguiu acumular tanta terra, tanta benesse, tantos benefícios e envolver-se ao mesmo tempo em tantos projetos. Tudo isto foi possível porque Dom Henrique foi, por sorte de nascimento, claro, um privilegiado. Ou seja, por ter nascido no seio da família real portuguesa, estava suficientemente perto do principal centro de poder, a coroa, para poder ser beneficiado, mas longe o suficiente da linha de sucessão para ter liberdade de ação e poder planear os seus próprios projetos. Essa posição de grande privilégio soube juntar uma inegável habilidade política, que lhe permitiu, aliás, continuar a sua ascensão mesmo em contexto de grande crise. Veja-se o exemplo da crise de 1449, que conduziu à Batalha de Alfarrobeira, onde morreu o seu irmão, o Infante Dom Pedro, e nessa ocasião foi a sensatez política do Infante que o fez alinhar com o lado que seria vencedor, o do rei Dom Afonso V, em detrimento, neste caso, do irmão, de quem era, aliás, até muito próximo. E foi precisamente esta combinação de nascimento privilegiado e autêntico faro político, como lhe chamaríamos, que permitiu criar uma poderosa casa senhorial e envolver-se em projetos ambiciosos não só no Magrebe, mas também no Atlântico. E nenhum destes projetos teria sido possível sem as terras, bens e rendas que foi acumulando, nem sem os servidores dedicados que lhe se foram juntando ao longo das décadas. Foi, no fundo, um homem do seu tempo, e não o gênio e sábio quase perfeito que séculos posteriores quiseram ver. Para concluir, há uma questão muito relevante e que de certeza os nossos ouvintes têm interesse e que diz respeito à imagem do Infante Dom Henrique. E por isso a pergunta muito direta. O Infante é ou não é o homem do chapeirão que vemos nos painéis de São Vicente? Aquela figura que nos habituamos a ver. Quer dizer, a questão da imagem do Infante é bastante complexa e tem sido alvo de debate ao longo de mais de 150 anos. Mas para ser também muito direto, não. O homem do chapeirão e do bigode não é Dom Henrique, mas é o seu irmão, o rei Dom Duarte. Essencialmente, a descrição física do Infante, feita pelo já referido cronista Gomes Eanes Zorara, que o conheceu bem, volto a frisar, não corresponde às feições desta figura, mas corresponde sim às do cavaleiro ajoelhado e de espada na mão presente no painel dos cavaleiros, isto é, o quinto painel a contar da esquerda. O próprio rosto deste cavaleiro também corresponde bem à cara da estátua do túmulo do Infante, presente no Mosteiro da Batalha. Estátua essa que foi feita não só em vida de Dom Henrique, mas também com a sua supervisão, e portanto, naturalmente, teria semelhanças à sua cara. Claro, então isto quer dizer que aquela figura que nos habituámos a ver como o Infante Dom Henrique, que vemos em todo o lado, até no Padrão dos Descobrimentos, não é? Uma das imagens mais icónicas, é então, lá está, muito certamente o rei Dom Duarte. Sim, claro, até porque a descrição física deste rei corresponde bem com a figura presente não só nesse painel, mas também na iluminura do manuscrito da Crónica da Guiné, obra de Zorara, que foi descoberta apenas no século XIX. O que acabou por acontecer desde essa altura foi uma troca de identidades. Para clarificar, repito, o homem do chapéu é o rei Dom Duarte e o cavaleiro ajoelhado é Dom Henrique. É nesse sentido que apontam as poucas evidências de que dispomos e que foram, de resto, muito bem estudadas pelo historiador da arte Dagoberto Markel, na década de 1980. Isto tudo num livro que ainda hoje deve ser lido e valorizado, intitulado O Retábulo de São Vicente da Sé de Lisboa e os Documentos.
E depois desta viagem toda pela história e pela memória do infante Dom Henrique, quais são então as tuas 2 sugestões de leitura para quem queira saber mais sobre quem foi o infante? Bom, na verdade, como este tema é tão complexo, eu vou fazer batota e vou fazer 3 sugestões. A primeira é de João Paulo Oliveira e Costa, Henrique o Infante, publicado pela Esfera dos Livros em 2009. É uma biografia muito completa, embora não aborde estas questões dos mitos. A segunda é uma leitura complementar, outra biografia, desta vez de Peter Russell, Henrique o Navegador, publicado pelos Livros Horizonte em 2016, embora seja uma reedição de um livro já mais antigo. E estas 2 biografias acabam por ser bastante complementares e oferecem uma panorâmica sobre a vida do infante. Relativamente à questão dos mitos propriamente ditos, uma questão muitíssimo importante, recomendo um livro de Maria Isabel João, Mito e Memória do Infante Dom Henrique, publicado pela Câmara Municipal de Lagos em 2004 e que está disponível online e, portanto, vamos deixar o link na descrição para quem quiser consultar e é uma leitura efetivamente muito recomendável para quem quiser conhecer um pouco sobre os mitos em torno do Infante Dom Henrique e que aqui abordei, claro, muito sumariamente. E pronto, é tudo por este episódio do nosso podcast Falando História. Já sabem, podem nos seguir nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Estamos sempre acessíveis a partir do nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Vemo-nos para a semana, para mais uma miscelânea histórica e então depois para um episódio completo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.